No programa Hora e a Vez da Pequena Empresa de hoje, você vai ver. As micro e pequenas empresas representam cerca de 99% dos estabelecimentos constituídos no Brasil e 20% do PIB nacional. Ainda assim, enfrenta diversos problemas que impedem o desenvolvimento, como a implantação do ponto eletrônico. Acompanhe mais informações com o Dr. Marcos Tavares. São muitos os canais de venda e são muitas as opções de produtos para o cliente escolher. A maior preocupação dos empreendedores é quando o cliente desiste de fazer a compra. O professor Felipe Wasserman irá dar dicas importantes para aumentar as vendas e fidelizar a clientela. No quadro Pequena Notável, conheça uma empresa paulistana que investiu na criação e produção de estojos e acessórios e hoje é renomada em todo o país. E ainda, confira a entrevista com o ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco. São muitos os canais de venda e são muitas as opções de produtos para o cliente escolher. A maior preocupação dos empreendedores é quando o cliente desiste de fazer a compra. O professor Felipe Wasserman irá dar dicas importantes para aumentar as vendas e fidelizar a clientela. Então, o que são regras que a gente percebe que muita gente ainda faz errado, mas que poderia ajudar muito? Primeiro, uma promoção que é 20% para a loja inteira, isso você não está facilitando a decisão do consumidor. Ele não está se sentindo, apesar que quando você entra é interessante você saber que a loja está naqueles 20%, você não se sente mais especial. Todo mundo que está naquela loja está ganhando 20% e você não sabe se você quando voltar amanhã vai ser 20% também. Uma das regras simples é direcione o consumidor para onde você gostaria que ele comprasse. Não necessariamente porque você escolheu aquele produto ou outro, mas é muito mais interessante botar 30% ou 20% de desconto em alguns produtos e não em outros do que desconto em todos. Porque daquele modo, no processo de escolha, se ele tivesse dúvida entre dois, em vez de ele ficar com angústia e não saber escolher e acabar desistindo da compra, ele vai acabar escolhendo o que está em promoção, o que direciona uma compra e facilita muito para ele. Caso o empreendedor faça suas vendas pela internet, quais são os principais pontos que o pequeno empresário deverá estar atento? No online, nos sites, diferente do método tradicional, você tem uns truques muito bons para o pós-venda. Vamos dizer que você foi comprar um livro e desistiu de comprar um livro. O site sabe que você desistiu de comprar um livro. Então ele tem essa informação contigo para sempre. O que ele vai fazer com essa informação que é o grande diferencial? Uma coisa que ele pode fazer muito simples é te mandar um e-mail uma semana depois ou 5 dias depois dizendo: pô, a gente viu que você tentou comprar esse livro e você não comprou. Hoje a gente está oferecendo esse mesmo livro com 20% de desconto. Você ainda vai querer? Então ele utiliza a informação de uma desistência sua e te dá alguma informação nova que facilita a sua compra. E aí você vai sentir, pô, realmente agora com 20% de desconto valeu a pena. É interessante, por exemplo, quando você vai para a locadora de vídeo, você percebe lá que tem os 20 vídeos mais alugados daquela semana ou daquele mês. Isso facilita muito o seu ambiente de compra, que você fala assim, pô, se esse vídeo foi alugado por tanta gente assim, deve ser bom. E você pode fazer exatamente essas mesmas coisas com produtos. Então, por exemplo, shampoos ou computadores, esses são os 5 produtos mais vendidos esse mês. Isso vai te dar uma informação que só a gôndola não te dava. Através das dicas dadas pelo professor, o empreendedor poderá avaliar as suas necessidades, investir em canais de venda eficazes e conquistar muitos clientes. E daqui a pouco, o imperdível, Joseph Cury entrevista o ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco. Desde 2009, no mercado, esta pequena empresa atua na fabricação de estojos e acessórios com design diferenciado. Nós fabricamos hoje diversos produtos, tanto na linha de EVA e na linha de costurados. São embalagens diversas para óculos de sol, óculos de receituário. Temos estojos para notebook, para netbook, porta-trecos em geral, estojos de maquiagem, estojos escolares. Para a confecção dos estojos e acessórios, a empresa investiu em tecnologia de ponta e na capacitação da sua mão de obra.
início da empresa passamos por várias dificuldades técnicas principalmente. Era um negócio totalmente novo, né? A gente desenvolveu muitos ferramentais e maquinários do zero. Então foi um desafio muito grande. No começo as dificuldades eram bastante grandes, mas graças à nossa persistência e criatividade a gente conseguiu superar essas dificuldades. Cada estojo é desenhado e desenvolvido com as necessidades de cada cliente. Nossos principais clientes hoje são magazines, então grandes lojas de varejo do Brasil. A gente trabalha com as principais lojas de varejo do Brasil. Trabalha também com grandes óticas, grandes grupos distribuidores de óculos de sol e de acessórios em geral da moda. Você acaba de conhecer uma pequena empresa brasileira que, através de sua dedicação e luta diária, vem conquistando seu espaço no mercado e contribui para o desenvolvimento do nosso país. Quando diante de dois produtos, um nacional e outro importado, você prefere o importado. Desculpe, mas você fez um mau negócio. Primeiro, porque o nível técnico do Brasil está no mesmo nível dos produtos internacionais, às vezes melhor. Depois, porque quando deixa de comprar um produto feito em nosso país, você diminui nosso mercado interno. Resultado, menos empregos, menos oportunidades de trabalho. Prefira sempre produtos fabricados no Brasil. Uma campanha do Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo. Apoie você também. As micro e pequenas empresas são maioria no Brasil, representando cerca de 20% do PIB nacional. Mesmo com grande importância para o desenvolvimento do nosso país, elas enfrentam diversos obstáculos, como a obrigatoriedade da implantação do ponto eletrônico. O assunto é polêmico, uma vez que as empresas de micro e pequeno porte vivem com as finanças no limite e a obrigatoriedade desse sistema irá gerar mais dívidas. A partir deste mês de setembro, mesmo as microempresas, as empresas de pequeno porte, ficaram sujeitas às imposições da portaria do Ministério do Trabalho e Emprego relativa ao registro eletrônico de ponto. Na verdade, essa portaria nos parece mais uma medida inócua, burocrática e extremamente custosa, principalmente para microempresas e empresas de pequeno porte, que para essa adequação terão que investir em novos equipamentos, adequações, registros, custos de manutenção, com papel, ou seja, burocracia e custo. Note que, apesar dessa obrigação do registro eletrônico de ponto vir através de portaria, ou melhor, por conta desta obrigação vir através de uma portaria, ela não tem força de alterar a CLT. E a CLT continua prevendo, para efeito de controle do registro de horário dos trabalhadores, a utilização dos cartões de ponto, com registro mecânico, ou mesmo do livro de ponto. Significa que aquele que não quiser se adequar ou não quiser aplicar um registro eletrônico do ponto, poderá adotar ou o livro ou mesmo o registro através do velho relógio ponto, através do registro mecânico. Importante ver que essa determinação, inclusive no que diz respeito em particular às microempresas e empresas de pequeno porte, sequer atende às especificações da Lei Geral da Micro e da Pequena Empresa, da Lei Complementar 123. Isso porque a própria Lei Geral é esta a que define quem seja microempresa ou empresa de pequeno porte. Ela define um tratamento diferenciado às microempresas, às empresas de pequeno porte, segundo o estabelecido lá, segundo o conceito previsto nessa Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Ao contrário disso, a portaria do Ministério do Trabalho simplesmente ignora esse ditame e coloca que todas as empresas com mais de 10 empregados deverão se adequar à portaria. Ora, mais do que 10 empregados não tem nada a ver em relação à micro e pequena empresa. Na verdade, a CLT define que toda empresa com mais de 10 empregados deverá manter um controle de ponto, um controle de frequência. Assim, nós vemos isso com mais um entrave burocrático, mais uma medida custosa, ônus aos empresários em geral, mas principalmente às microempresas e às empresas de pequeno porte. Esperamos que o Ministério do Trabalho ainda reveja isso, não só nas empresas de forma geral, mas principalmente às micro e às pequenas, de maneira que permita um controle sério, real, efetivo, mas sem entraves burocráticos e elevação do custo. Esse é o trabalho do SINP
em defesa da microempresa e da empresa de pequeno porte. Você está assistindo A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira a entrevista com o ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco. Gustavo Franco, o que é ser guardião da moeda? É uma responsabilidade muito grande, até porque ali no início, acho que a moeda não estava muito bem guardada, não. Então, É verdade. então era preciso estabelecer novos padrões para a guarda dessa coisa tão importante, que era, ao mesmo tempo, uma espécie de termômetro da nossa autoestima, mas também um elemento muito importante da nossa vida econômica. É um símbolo nacional. As pessoas diziam que na inflação muito alta a moeda se desvaloriza e as pessoas e os valores se dissolvem com ela. É verdade. Então era tudo um mal-estar generalizado. Nós vivemos muitos anos, uma década e meia pelo menos, com inflação maior que 20% ao mês. Parece hoje uma coisa exótica, né? É uma história, né? Hoje é história. A inflação que nós vivíamos em um fim de semana é a inflação que hoje nós vivemos durante um ano. É verdade. Então, é muito difícil explicar. E já passou tanto tempo que as pessoas que viveram aquilo e entendem, as pessoas que tinham 18 anos em 1994, hoje são pessoas acima de 30, 35. Essa é a faixa de idade das pessoas que lembram. Quem está abaixo disso aí não lembra bem como é. A situação vai ficando para trás, com uma memória meio vaga, assim, de um trauma que o país viveu, mas o pessoal não lembra bem. E também, em não lembrando, não lembra também das cautelas que é preciso ter para que isso não se repita. Agora, quando o senhor estava no Banco Central, você pegou a época dos 20% ao mês ou até mais e trouxe na transição para o Plano Real lá para baixo. Isso. Agora, e claro que isso trouxe choques, conflitos de interesse, enfim. Se mexeu com valores substanciais e se mexeu com a economia brasileira como um todo. Como é que foi esse desafio? Isso homem Gustavo Franco. Isso e a equipe Gustavo Franco, claro. Não, isso foi encantador. Claro que foi um empreendimento coletivo, foi uma equipe, não fui eu sozinho. E depois é o seguinte, teve para mim, pessoalmente, um conteúdo importante, porque eu fui estudar esse assunto fora, hiperinflações. Fiz meu doutorado sobre esse assunto, que eu completei em 1986, sem imaginar que 8 anos depois eu estaria na cabine, no epicentro, né, lá de comando do assunto do combate a uma criatura que se supunha extinta. É verdade. Então, nesse aspecto, foi muito interessante transformar de historiador em praticante, né, ou de alguém que vai tratar disso. Agora, é claro que foi uma batalha, não foi instantâneo, não foi uma mágica, não apenas o Plano Real em si, dos primeiros 5, 6 meses ali, quando foi introduzida a URV até o lançamento do Real, foram 4 meses, foi o período crítico, mas a inflação no último mês de vida do Cruzeiro Real, ela bateu 50% ao mês. No primeiro mês de vida do Real, foi um mês difícil, foi um mês de inflação tipo 8% no mês. Um número estranho, mas também era uma espécie de aterrissagem. Nos primeiros 12 meses de vida do Real, 30% de inflação acumulada em 12 meses. E nós levamos, só em 97, que nós caímos abaixo de 10% ao ano, e no ano de 98 tivemos a inflação abaixo de 2% ao ano, que é a menor inflação na história do Brasil, pelo menos
sei lá, talvez nos anos 20 ou 30 tenha um número menor. Mas isso para o brasileiro foi uma transição curta, ainda que tenha durado uns 2 ou 3 anos, mas curtíssima para quem estava vivendo 15 anos já esse pesadelo da inflação e dos pacotes fracassados, que às vezes são piores do que o mal que pretendem extirpar, né? Então, o pesadelo acabou e isso desintoxicou o Brasil de uma maneira tão boa. As pessoas se aperceberam rapidamente do mal que a inflação fazia no seu dia a dia, das mais variadas maneiras. Todo mundo, de algum jeito, era maltratado pela inflação. E, portanto, a sensação de bem-estar que veio com a estabilização foi maravilhosa para todo mundo. E ela foi se prolongando e o Brasil se encantando com essa nova vida sob preços estáveis. E hoje é parte da normalidade, de um jeito que seria inaceitável imaginar que fosse diferente. Olhando para a economia hoje, saindo da fase de transição, todos os desafios enfrentados, Brasil 2012, crise mundial, economia brasileira, qual é a sua avaliação? Qual o cenário que se constrói hoje? Suponha que eu fosse o seu cliente, todos os nossos telespectadores, o seu cliente, e nós tivéssemos o grande desafio de saber o que é que nós devemos esperar daqui para frente. Como é que essa crise mundial pega o Brasil? Pega, não pega? Economia brasileira, vai, não vai? Inflação, volta, não volta? Gustavo Franco, sua experiência. Então, eu vivi várias crises no governo, fora dele, e se tem uma lição básica para isso tudo é que você vai sair bem ou mal da crise dependendo de você. Sim. Que essa de agora não é a primeira, não será a última, e ela vai, acredito eu, ter pouco efeito sobre nós porque a economia está forte. E essa força decorre de todos esses progressos no decorrer do tempo. Nós estávamos ali na beira do precipício, com a inflação muito alta, há 20 anos atrás. E são 20 anos de progresso, onde nós caminhamos para frente, outras crises ocorreram, tivemos que lidar com situações difíceis, a consolidação da estabilização, a crise bancária, a crise na Ásia, a crise na Rússia, a crise na Argentina, o Bin Laden, e, enfim, as eleições aqui, a oposição que era contra e vem, e todo mundo prossegue na trilha do bom senso, e novos progressos, que é muito bem-vindos, é claro. E depois toda essa caminhada de progresso, a economia brasileira está muito melhor. E a crise de 2008, que já foi a mais séria desde talvez dos anos 30, para nós não foi tão dolorosa como outras. Felizmente. Mas graças a nós. Não foi sorte, foi o trabalho que nós fizemos antes, né? E esta também não acabou, pode ser que ainda venha alguma má notícia da Europa, mas o país está muito mais sólido do ponto de vista da economia. Então a lição para o país, como para a empresa, a pequena empresa, olha, cuida do seu quintal, se ele estiver arrumadinho, a crise vai passar e a vida continua. Perspectiva de juros. Existe um braço de ferro hoje declarado, aberto entre o governo, o sistema financeiro, dizendo que os juros têm que cair, que o spread tem que cair, etc. O senhor que viveu os dois lados. Qual a sua real avaliação do desfecho de tudo isso? Será um meio termo? Qual a sua avaliação? Bom, tem 2 enredos no assunto dos juros. Um é o juro básico da economia, que vem caindo. Quem dissesse que o juro chegaria a 7,5% há 5 anos atrás, seria taxado de sonhador. É verdade. Mas as coisas têm sido assim desde então. Também na minha época, se eu dissesse que a inflação ia ser 2% ao ano, quando nós estávamos com 50%, iam dizer que era um delírio.
Mas é assim mesmo, o Brasil progride e progrediu extraordinariamente. Eu acho que ainda está muito alto e nós já temos, vamos dizer assim, fundamentos econômicos que nos permitiriam ter juros mais parecidos com os juros de outros países no mesmo grau de desenvolvimento nosso. Juros aí 4%, 3% não é nada estranho para a taxa básica. Isso é um enredo. Acho que virá com o tempo, devagarzinho, e as autoridades têm sido cautelosas em fazer esse caminho para baixo, sem provocar o Grandes velho traumas. monstro, né? A inflação. Bom, outra coisa é o juro do banco, o spread bancário. Ainda que o juro básico esteja caindo, o custo do dinheiro no banco ainda é caro, muito mais caro. Agora, é preciso ter clareza do diagnóstico. Por que que é caro? Né? Não é porque o banco é ganancioso, é uma explicação fácil e enganosa. Tá? O banco não é menos ganancioso que qualquer empresa cujo objetivo não é a caridade. A história aí é as coisas que os bancos têm, que são obrigados a fazer pelo governo. Os bancos recebem, por exemplo, de cada R$1 de depósitos que recebem, mais ou menos metade vai para o governo sem remuneração. De tal sorte que os 50 centavos que sobrou na mão do banco, ele tem que emprestar pelo dobro da taxa para remunerar o real que ele captou. É mais ou menos assim. Ou seja, quanto mais obrigação se é imposto aos bancos para fazer caridade, para fazer financiamento subsidiado para casa própria, ou financiamento rural, depósito compulsório, mais caro fica para quem toma dinheiro no mercado livre. Pensa assim, o retorno sobre o ativo total dos bancos é mais ou menos 1,5%. Tem operações, ou seja, esse é o spread global dos bancos no Brasil. Agora, algumas operações têm um spread de 20%. Então, para a média ser 1,5%, tem algumas que o spread é positivo 20%, então tem algumas operações que o spread deve ser negativo, ou seja, são as coisas que o governo obriga os bancos a fazer e que dão prejuízos aos bancos, como fazer os financiamentos com o dinheiro da poupança, dá prejuízo aos bancos, ou entregar dinheiro de graça para o governo sem remuneração, pagar impostos a maior do que as outras empresas pagam. Querendo defender os bancos, não, mas, sim, é uma análise. mas assim, a gente, ao acusar os bancos de produzirem artificialmente o spread, me lembra um pouco, por exemplo, na época do Plano Cruzado, quando nós acusávamos os oligopólios pela inflação, o que era obviamente um erro, não eram eles os vilões, eles eram veículos, mensageiros da má notícia que era produzida em outro lugar. No caso aqui do spread, muito claramente quem produz o spread alto é o governo, é a regulamentação governamental que dá subsídio a alguns em detrimento de outros. Na economia não tem almoço grátis, vai dar uma graça para alguém, alguém vai ter que pagar. Nós chegamos ao final do nosso tempo, mas nós vamos fazer mais um programa e vamos falar do Gustavo Franco, empresário. Muito bem. Queremos agradecer muito a sua participação, pedindo as suas considerações finais. Bom, eu teria a dizer, como prelúdio ao próximo programa e como conclusão para essa experiência de governo, que em 1999 eu saí do governo, fiz uma quarentena e resolvi ser empresário. Se eu não acreditasse no Brasil e no que eu tinha acabado de fazer no governo e não acreditasse num futuro brilhante para o país, eu não teria feito essa escolha. Gustavo Franco, queremos agradecer muito a sua participação, a você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!